Senhoras e senhores, estamos iniciando neste momento mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Façamos uma pequena reflexão para interagirmos conosco, com os nossos queridos amigos, irmãos fraternos. Alegre-se com o sucesso dos outros. Fique feliz se podem progredir. Isso é bom para eles e para você. Em nenhum momento inveje os que enriqueceram ou que aqueles que estão bem-sucedidos de alguma forma. Você também tem poderes de luta, elevação e bondade, e se crê em si mesmo, já está com o sucesso guardado internamente. Perceba o que carrega consigo, desperte, ame, tenha fé e haja. Você será surpreendido com os resultados. Querendo, você pode o que os outros puderam, ou até mais. Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe sempre. Trabalho de hoje, dentro do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o Divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios. Por quê? No estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Lição de Jesus para nós, hein? Direto. Uma lição direta do Mestre para nós.
Veja só como nós somos abençoados, né, e receberam a lição deste naipe. Conosco a irmã Ângela, que vai nos falar sobre esse assunto, fazendo a sua correlação com o Evangelho. Vai fazer a explanação mais bem acentuada, digamos assim. Nossos cumprimentos, irmã. Cumprimentamos também os nossos irmãos que estão em casa, que estão nos ouvindo, ou que irão assistir ou ouvir. Que Deus abençoe a todos, sua família, com muita saúde, com muita paz no coração de cada um de vocês. Esse texto do nosso irmão Paulo, né, sigamos até lá. Isso é de Jesus direto. Sim, de Jesus direto. Emmanuel nos traz uma explicação muito bem fundamentada, porque Jesus sabia e sabe, né, que a nossa vontade até hoje ainda é muito frágil. Fala lá naquela época, mas até hoje a nossa vontade, a vontade do ser humano ainda é muito frágil. E essa mensagem do Cristo nos reporta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, intitulado Pedi e obtereis, né, onde Jesus fala, nesse capítulo, os bons espíritos nos trazem a mensagem, tudo que pedires com fé, com confiança e amor, vos será concedido. E Jesus faz essa fala aqui no Evangelho de João. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vejam só como é forte essa mensagem do Cristo. Tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas tudo o quê? E aí, Emmanuel vai nos explicando como foi interpretado, né, essa mensagem do Cristo. Então eu posso pedir tudo, eu vou pedir R$1 milhão, vou pedir uma casa, vou pedir carro, vou pedir tudo que eu quiser. Aí a primeira coisa que vem na mente humana é o lado material. É o lado material, infelizmente. E o capítulo... Ou pedir, então, para machucar o nosso inimigo, né? Ou isso, infelizmente pedem isso também. E infelizmente pedem isso. Para que fulano e ciclano se separem. Né? E infelizmente é isso que acontece. E nessa mensagem, Cristo nos convida, lá no capítulo do orai e vigiai. Até lá, sigamos até lá como? Orando e vigiando. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda a importância da oração e a vigilância como ferramentas para o nosso desenvolvimento espiritual e a superação das dificuldades da vida. Então Jesus, quando ele profere a frase, vigiai e orai para que não entres em tentação, nos convida a manter constante sobre os nossos pensamentos e ações, buscando a sintonia com Deus, através da prece e aprimorando as nossas virtudes. Lá no finalzinho dessa mensagem, Jesus disse, até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Vigiar o quê? Trabalhar no quê? Trabalhar em nós. Vigiar o quê? A nós mesmos, não é o vizinho. Não é o teu colega de trabalho, não é a pessoa que está ao teu lado, é a ti mesmo. Vigiar a tua conduta, as tuas ações, os teus pensamentos e trabalhar esses defeitos. Orar. A oração, ela não se limita a um pedido de ajuda. Ali, pedi e obtereis. Ela não se limita apenas a um pedido de ajuda, mas sim a uma conexão com o plano espiritual superior. Elevando os nossos pensamentos e sentimentos a Deus. É um ato de reconhecimento, de agradecimento, um momento de gratidão.
e busca por inspiração e força para enfrentar os desafios da vida. Então, eu estou com uma doença, por exemplo, e aí eu lembro de dobrar os joelhos. Tem pessoas que até os joelhos dobram, aí lembra de dobrar os joelhos, infelizmente. Mas eu estou ali com aquela doença, eu vou dobrar os meus joelhos e digo, começo a orar. E choro e peço, Senhor, me cura dessa doença. Jesus, me cura, me dá a libertação dessa doença, Senhor. E às vezes, essa prece vai até o teto e volta. Ela não sobe. Por que ela não vai? Porque não tem sentimento. A prece, ela vai ter realmente o seu valor e subir aos planos superiores, quando de dentro para fora do nosso coração, nós realmente sentimos. Nós reconhecemos a nossa fraqueza. Nós reconhecemos o nosso erro. Sabemos o porquê que eu adquiri aquela doença, o que me levou àquilo, e peço perdão. Peço forças, coragem. Senhor, se eu tiver o merecimento de ser auxiliado, me auxilie. Que o Senhor me liberte, que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Aí nós estamos colocando sentimento na nossa prece. E vigiar. A vigilância se refere ao ato de observar atentamente os nossos pensamentos, não é o outro. Os nossos sentimentos e ações, buscando identificar as nossas fraquezas e as nossas tendências negativas. A vigilância, ela é um convite ao nosso autoconhecimento, porque aí nós vamos nos conhecer. A identificação das nossas imperfeições e a busca para corrigi-las. Então, a partir do momento em que eu oro e que eu vigio a mim mesmo, reconhecendo que eu ainda tenho muitas imperfeições e que eu começo a trabalhar nelas, procurando me libertar de determinados vícios, de pensamentos ruins, do vício da fofoca, da maledicência, da arrogância, trabalhando o meu egoísmo, a minha impaciência, eu vou começando a evoluir. E aí há uma prece que eu faço ao Pai, tenho muito mais chance de ser atendido. O que vós acham, irmão Antônio? Essa passagem ali, eu estava lembrando a passagem evangélica, tem que estar em Jesus para isso acontecer, né? Para que a prece seja atendida. Tem que estar em Jesus. Como é que funciona isso? Sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei agora? Daquela passagem do apedrejamento de Madalena, lá atrás, né? Que veio toda aquela turba, queriam testar Jesus na praça. Estavam vigiando ela só, né? Queria testar Jesus para ver o que ele faria, se ele iria contrariar a lei dos homens. Porque a lei dos homens, toda mulher adúltera seria apedrejada até a morte. Aí eles foram lá, Jesus, está aqui ela, o que é que tu me dizes? Jesus continua, essa passagem todo mundo conhece, né? Mas vamos repeti-la. Ele continua, ele levanta a cabeça, estava escrevendo na terra, na areia. Levanta a cabeça, olha e baixa de novo e diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E baixou a cabeça, continua a escrever na areia. O que acontece? Ele leva um tempo, quando ele levanta a cabeça, não tinha mais ninguém na praça. Todo mundo tinha ido embora, um a um. E aí Madalena pergunta para ele: e agora, mestre, o que eu faço? Jesus diz, mais ou menos assim: vá e não peques mais, ou não erres mais. Mas aí que veio o detalhe. Se ela tinha uma vida devassa, que ela só conhecia aquela vida, ela foi criada assim. Como ela faria? Ela pergunta para Jesus isso.
Como eu faço, mestre? Como é que eu vou mudar assim? Eu não sei como. Me siga. Tu tem que estar comigo. O que quer dizer isso? Ela vai aprender as lições do Mestre Jesus do dia a dia da vida dele. Do amor, da bondade, da caridade. Tudo isso. Então, esse é o grande segmento. Não precisava nem ir atrás de Jesus, mas ela foi. Ela seguiu Jesus. Porque tu tem que ter um começo para poder fazer a coisa. Então, a prece para ser ouvida, tudo aquilo que eu posso fazer, eu preciso estar em Jesus. Mas como estar em Jesus? Seguindo os seus ensinamentos. Porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é esse por mim? Será que é só Jesus? Aquele que segue os seus ensinamentos, aqueles que como Jesus agem. E todos os espíritos perfeitos levam a Deus. E Jesus era um espírito perfeito. Por isso que ele diz isso. Porque ele sabia que na terra ele era o mais perfeito, né? Então o ensinamento dele, que nós temos que seguir. E vem aquela velha frase sempre, que a gente precisa repeti-la, quando eu estou no momento de angústia, no momento de ansiedade, de depressão, de pensamento suicida, aquele que não tem mais gosto pela vida, no que eu vou fazer dessa vida, o que tem para mim, não tem nada. Eu preciso parar, refletir, pensar e me perguntar, o que Jesus faria? E refletindo agora sobre tudo isso que o irmão Antônio falou, eu comecei a refletir a mim mesma. Eu tenho que ter muito Jesus ainda comigo. Porque todos nós, né, nós somos muito suscetíveis ainda a ficar revoltados com certas situações, perder a paciência em determinados momentos. E ali a gente percebe, quando você começa a fazer essa reflexão, como o nosso irmão Antônio disse há pouco, você começa a perceber que precisa de Cristo, precisa de Deus ainda na tua vida. Precisa de algo que lhe dê essa tranquilidade, lhe dê o direcionamento com sabedoria, que a gente tenha mais sapiência para poder tomar decisões na nossa vida. Então, quando nós estamos ali, por exemplo, no círculo de amigos, de pessoas conhecidas, e estão todos conversando e você está ali quieto, e alguém fala algo que não foi legal. Ou começa a falar coisas desconexas, e aí você já começa com o teu pensamento. Por exemplo, mas essa pessoa não tem noção, mas o que ela está pensando? E começa a ter pensamentos assim, dessa maneira. Quando a gente está com Jesus, como disse o irmão Antônio, você não tem esse pensamento sobre essa pessoa. Porque não é isso que Jesus faria, como o nosso irmão Antônio disse. Ele não ficaria ali tendo pensamentos que iriam ficar denegrindo aquele irmão. Ele iria ver ali sim os defeitos, mas também as qualidades. E a grande questão é que nós nunca vemos as qualidades das pessoas. Nós sempre vemos em primeiro lugar os defeitos. E todos nós temos defeitos. E todos nós temos qualidades. Então, quando olhar para o teu irmão, lembra da nossa irmã Maria Teresa, né? A nossa irmã Maria Teresa de Calcutá. Quando ela diz, Senhor, que eu possa olhar a todos com os olhos do Cristo. Que eu possa ver a todos com os olhos do Cristo. E para eu olhar a todos com os olhos do Cristo, eu tenho que ter Jesus no meu coração. O que é ter Jesus no teu coração? É procurar trabalhar as virtudes, se libertando dos defeitos. A vigilância sobre si mesmo, ela nos leva ao autoconhecimento. Então, o ato de se vigiar vai nos trazer um benefício muito grande, porque nós vamos começar a nos conhecer. E eu creio
que talvez seja por isso que a maioria das pessoas não querem fazer a vigilância sobre si mesmo. Porque cada um de nós sabe. Eu sei como eu sou, o Antônio sabe como ele é, né? Você que está em casa também se conhece. Mas nós temos que ter essa coragem. Dizer, olha aqui, criatura, tu que sempre está acostumada a fazer as coisas, vai acabar esse negócio agora. Eu vou dar um jeito em ti. Ó, meu campo mental é sem coisa ruim no meu pensamento. E vamos começando a trabalhar esses sentimentos que são melhores para a nossa vida. Que é desenvolver ali realmente aquele olhar cristão sobre o nosso irmão. Independente da religião que ele tiver, independente da raça, de cor, independente da sua condição social, se é político, se não é, não interessa. Todos são filhos de Deus. Então, começar a desenvolver esse olhar do Cristo. Por que isso? Porque senão nós nunca vamos conseguir auxiliar o nosso irmão de maneira plena e nos auxiliar. Sempre vamos estar ali em conflito conosco, com as pessoas, com a sociedade. Não é isso, irmão Antônio? O grande detalhe, o grande problema que nós vemos na humanidade atual é que muitos esqueceram o verdadeiro Cristo. Estamos ainda vivendo o Cristo da Idade Média. Não aquele Cristo lá, na sua pregação aos 33 anos, aos 30 anos de sua vida. Não o Cristo que viveu toda uma infância, uma juventude trabalhando, mas não aparece nos evangelhos. Pelo menos nos evangelhos que nós temos, os 4 evangelistas, né? A vida dele antes. Esse Cristo sim, é o Cristo que nós hoje temos que buscar dentro de nós. Porque nós estamos buscando o Cristo vingativo. Como se Deus fosse um ser vingativo, o Deus mosaico, o Deus de Moisés. Parecia que era um velhinho de barbas brancas vingativo, que vinha castigar os seus filhos aqui na terra. Como aparece nos filmes, em muitos lugares, mal interpretando, inclusive o livro maior, né? O chamado livro sagrado, que é lido de forma literal e não de forma interpretativa, como deveria ser para todos os tempos. E aí nós estamos ainda buscando aquele ser que guerra. Jesus disse, meu reino não é deste mundo, gente. E quer dizer, o meu reino não é terreno, não é matéria. O meu reino é espiritual, eu tenho que seguir este Jesus. De amor puro, não de ódios. Eu sou religião tal, eu sou religião tal, eu sou ateu, eu sou... A maioria do povo é religioso, está lá na inconsciência, está na latência de cada um. Todo mundo sabe que tem alguma coisa acima dele. E isto é a percepção de Deus, que é representada aqui na terra pelo Jesus Divino Mestre, que disse, eu repito, meu reino não é deste mundo, meu reino é de amor, meu reino é de paz, de energia vigorosa, meu reino é de fraternidade. Este é o Jesus que nós temos que aprender a amar, a respeitar. Uma passagem aqui nesse texto que me chamou a atenção e que Jesus fala que na condição de encarnados ou desencarnados, encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Encarnados e desencarnados. Então, o que Jesus nos traz? Essa lição não é só para nós aqui no mundo material, não. Isso serve no mundo espiritual. Isso quer dizer o que Cristo nos quer nos falar? A vida continua.
a oportunidade, a bênção da providência divina sobre nós, nos trazendo essa oportunidade de que, enquanto encarnados, temos a condição, sim, de buscar o amor do Cristo e após o seu desencarne também. Vamos ter algo em mente. Não é porque iremos ter uma outra oportunidade numa nova existência que eu não vou fazer o que eu tenho que fazer nessa. Vamos aproveitar a oportunidade que temos nessa encarnação. Que quando nós sairmos deste corpo físico, quando o nosso espírito chegar à sua hora de partir desse plano da Terra, possa partir tranquilo, com a missão cumprida ou com a grande parte dela cumprida. E possa dizer a si mesmo: estou saindo melhor do que o dia em que eu nasci neste plano. Porque na minha caminhada eu aprendi o amor do Cristo. Esse entendimento nós temos que ter. Estamos encerrando o trabalho de hoje. Sempre agradecemos a equipe da ACOM aqui da casa, especial o Vitor Schroeder, o Vitinho, nosso querido Vitinho, ao Ângelo também, toda essa turma que trabalha para que isso vá ao ar, né, esse nosso programa aqui. Eles trabalham não só no momento que nós fazemos aqui, mas eles trabalham lá fora, editando algumas coisas que precisam ser editadas, né? Então, nosso muito obrigado a eles e obrigado a vocês, em especial os nossos queridos amigos que nos ouvem, que nos veem, todos os finais de semana. Muito obrigado. Irmã Ângela, por favor, pode encerrar para nós? Então, neste momento, vamos mentalizar a nossa família. Mentaliza teu lar, teu local de trabalho, as pessoas ao teu redor. Agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, pela oportunidade da vida. Gratidão pelo alimento à nossa mesa, pela família que nós estamos, pela família que escolhemos, pela família que nos acolheu. Gratidão, Pai, pelo dom de poder estar junto de todos esses seres, pelo dom da vida de cada um deles. Senhor, que teus bálsamos de luz atinjam neste momento todos os lares, fluidificando as águas, iluminando, abençoando, restaurando as forças de cada um destes irmãos. Que Deus, nosso Pai, em sua infinita bondade, derrame a sua luz sobre todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.